Olá, boa noite. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, deve voltar para o Ministério da Economia. A decisão foi da comissão mista que analisou a medida provisória 870 de 2019, que criou a nova estrutura do governo federal. Sala cheia. Deputados e senadores se reuniram para discutir o parecer do relator da MP e líder do governo, senador Fernando Bezerra. A comissão mista realizou 7 audiências para analisar a medida que foi a primeira editada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. É o relatório com a sua versão final, mas nós estamos em um processo de intensa discussão e de negociação com diversas lideranças partidárias. Então, ao examinar cada destaque, nós iremos ver a possibilidade de eventualmente aceitar alguns dos destaques que foram apresentados. No parecer apresentado pelo relator, entre os pontos mais polêmicos estava a manutenção do COAF no Ministério da Justiça, a criação de 2 ministérios, Cidade e Integração Nacional, a manutenção da FUNAI no Ministério da Justiça, a demarcação de terras indígenas no Ministério da Agricultura e a proibição de auditores fiscais de investigar crimes não fiscais. Houve debate entre os parlamentares. Ao impedir uma atuação mais ampla dos auditores da Receita Federal, ou seja, a reforma administrativa que está para ser aprovada é uma reforma que pesa a mão nas entidades da sociedade civil, promovendo uma intervenção dessas entidades e afrouxa na investigação da corrupção e da sonegação, que, aliás, é um anseio hoje da população brasileira. Acho que é um equívoco se colocar no Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas, até porque vai, lá na frente, levar a algum tipo de atrito, e se tem algum brasileiro que merece o respeito nas suas terras, são os índios. Eu quero deixar consignada aqui a minha posição no sentido de que o COAF permaneça no Ministério da Justiça, porque é lá, não pelo local onde permanece, mas porque lá ele está sendo visto, respeitado como instituição administrativa independente que é, e também lá ele está sendo melhor estruturado. Considero fundamental a apreciação dos destaques relativos à Fundação Nacional do Índio. O senhor relator já avançou colocando a Fundação Nacional do Índio no Ministério da Justiça, aliás, retornando de onde ela deveria ter vindo, mas repito que ontem foi destacado por outros colegas parlamentares e por nós da rede. É inadequado a cabeça ficar no lugar e a finalidade, ou melhor, o corpo ficar no lugar e a finalidade da instituição, que é garantir a demarcação das terras indígenas, ficar em outro espaço institucional. Mas nem todos os pontos foram aprovados e, após muita discussão, os parlamentares decidiram, por 14 votos a 11, o retorno do COAF para o Ministério da Economia. A comissão também manteve FUNAI e a demarcação de terras indígenas no Ministério da Justiça. Decisão que foi recebida com palmas e comemorações. Aprovada a emenda, vencido o relator. O senador Fernando Bezerra também acatou outras demandas do Congresso, como o fim do monitoramento das ONGs pela Secretaria de Governo, a recriação do Conselho de Segurança Alimentar e as atribuições relativas ao registro sindical. O texto ainda precisa ser aprovado no plenário da Câmara e do Senado. O prazo de validade da medida provisória expira na primeira semana de junho. Ao todo, foram apresentadas 541 emendas ao texto original. O governador de Roraima, Antônio Denário, disse em audiência na subcomissão da Venezuela que o dinheiro liberado pelo governo federal para lidar com o fluxo de venezuelanos não resolve o problema do estado. A Venezuela não faz fronteira com Roraima, faz fronteira com o Brasil. Por isso, o problema não é só do governo do estado, afirmou Antônio Denário. Segundo ele, desde o acirramento da crise no país vizinho, em 2018, 200 mil venezuelanos entraram no Brasil. Como Roraima é a porta de entrada para os refugiados, o impacto mais significativo ocorre por lá. Nós não temos
infraestrutura de indústria, agronegócio suficiente para angariar essa mão de obra que está entrando. E a taxa de desemprego, ela saiu de 8% para 16%. Isso está causando um trauma na economia do Estado. Outra situação que é muito bom lembrar é o número de filhos de venezuelanos e venezuelanos que estão matriculados na rede de escolas estaduais. Hoje nós temos mais de 5.000 venezuelanos matriculados na rede estadual. O nosso sistema de saúde, 50% hoje dos nossos leitos são ocupados por venezuelanos. Roraima não tem dinheiro para fazer frente à despesa com os refugiados. Segundo o governador, são 30 bilhões de reais por mês. O Estado quer ainda o ressarcimento pelo que já gastou. Uma ação no Supremo, parada desde 2017, pleiteia 280 milhões de reais. E uma tentativa de acordo com o governo fracassou. Mês passado eu estive aqui em 2 reuniões na AGU e não houve nenhum tipo de acordo. Desse valor de 280 milhões, nós falamos que mandasse pelo menos a metade desse investimento para ressarcir as despesas anteriores. A medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que libera 223 milhões para a operação acolhida aos venezuelanos, foi discutida na audiência. Ao governo federal disponibilizar esse dinheiro de 243 milhões, se não me engano, não é isso? 223 milhões para a operação acolhida, que vem sendo gerido pelo Exército Brasileiro. É óbvio que esse dinheiro não é para os venezuelanos que estão lá. Como o senhor falou, quando nós conseguimos dar o mínimo de suporte humanitário para essas pessoas, né, para que não fiquem doentes, para que não ocupem as vagas dos brasileiros na rede de ensino, na rede de saúde, obviamente você está ajudando o povo de Roraima. Deixa eu explicar para vocês o que é acolhida. É só o custeio, é alimentação, são as tendas, as diárias e a locomoção do Exército. É só isso. O Exército não entra com saúde, não entra com emprego, não entra... É isso. Então, é praticamente um poço sem fundo também. Então, que atenda ali a demanda do custeio que foi proposto, mas que o governo precisa andar. Eu sou favorável que continue o trabalho do Exército, da operação acolhida, mas nós precisamos, no Estado também, um aporte de investimento para completar, para ressarcir o nosso custo. A subcomissão da Venezuela foi criada pela Comissão de Relações Exteriores, que na reunião desta quinta-feira aprovou a realização de audiência pública sobre a situação das famílias das vítimas do voo da Chapecoense. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle realizou a 3ª audiência pública sobre creches e pré-escolas com obras atrasadas ou paralisadas no Brasil. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios disse que no final de 2017 havia 476 obras inacabadas e outras 441 paralisadas. O que mais preocupa são as obras inacabadas. Por quê? Porque estas obras são consideradas, o convênio é considerado finalizado. O prefeito vai ter que paralisar a obra, possivelmente não vai mais retomar e, além disso, vai ter que devolver o dinheiro para o FNDE. Então, é uma preocupação, sim. Então, aí nós precisaríamos a repactuação urgente dessas obras. Somente 9% estão inaptas para serem repactuadas. Somente 9% por N razões, por razões judiciais, por razões de registro. Ou seja, esses 9% nós temos que repensar no diálogo com as prefeituras. Mais 72%, 476 e mais 19%, nós estamos em uma situação, em um lado positivo na repactuação para as creches serem finalizadas. Essas 84 obras paralisadas têm um prejuízo de aproximadamente 23 mil crianças no estado de Alagoas.
O presidente da CTFC quis saber se haverá menos recursos para a retomada dos trabalhos nas creches. Já estamos em dificuldades para direcionar recursos para essa construção das creches. Então, haverá também um contingenciamento nesse sentido para as construções dessas creches. Eu me surpreendi muito quando identifiquei que no FNDE há mais recursos hoje paralisados nas contas das prefeituras que não sabem utilizar do que recursos que devem chegar até a educação. Se não houver uma preocupação dos gestores da educação brasileira de primeiro aprenderem a como melhor gastar o dinheiro da educação que já está disponível em suas contas, não adianta nós pensarmos em liberar, pedir mais, porque não é assim. Nós estamos de uma fase de contingenciamento de recursos. Nós temos que utilizar nossas criatividades e dedicações. O programa de visitação do Congresso Nacional inaugurou um novo roteiro de visita temática, Mulheres no Parlamento. A ideia é contar a história da atuação política das mulheres no Poder Legislativo. A ideia do roteiro é contar a história da atuação política das mulheres em diferentes espaços da Câmara e do Senado. A senadora Zenaide Maia acompanhou a primeira visita, que começa pelo plenarinho, para lembrar uma época em que as mulheres nem sonhavam com a possibilidade de votar e serem votadas. É uma maneira da gente mostrar de onde a gente veio como mulheres, desde não ter direito nem de ler e escrever, de não votar, de não ser candidata ao que a gente chegou e mesmo assim conscientizando as mulheres que só tem um jeito da gente defender mais de 50% da população. É nos fazer representar na casa, nos poderes que o povo criou para ordenar e garantir os seus direitos. Na Praça das Bandeiras, a lembrança do caminho trilhado por pioneiras como Celina Guimarães, do Rio Grande do Norte, primeira mulher a ter título de eleitor na América Latina, e Alzira Soriano, primeira mulher também da América Latina a assumir a prefeitura de uma cidade, Lages, no Rio Grande do Norte. Na galeria de senadoras e ex-senadoras, destaque para Eunice Miquiles, primeira senadora eleita no Brasil. Na Câmara, um painel também lembra as 265 mulheres que já ocuparam cadeiras na casa. Entre elas, as 26 eleitas para a Constituinte de 88. O roteiro inclui também visitas aos plenários da Câmara e do Senado. Essa visita tem desde detalhes sobre as primeiras lideranças femininas quilombolas, em geral um tipo de heroísmo pouco visível na nossa história tradicional e que aqui se faz presente, e a relação entre os espaços históricos do Congresso e essa mulher que foi determinante para que isso aconteça. Hoje a gente se dá conta, passada esse tempo, o quanto que tem por vir e o quanto é recente o volume de conquistas que hoje parece para nós tão já familiares. O programa de visitação do Congresso Nacional oferece a visita aos principais espaços do Palácio do Congresso, plenários, salões, né, que é a visita regular que a gente oferece ao visitante. Mas a gente também oferece algumas visitas específicas, temáticas especiais. É o caso, por exemplo, da visita especial à biblioteca e aos arquivos das duas casas. No ano passado, por exemplo, a gente fez um roteiro temático comemorando os 100 anos do Atos Vulcão. Então, a cada ano a gente procura fazer 1 a 2 roteiros diferenciados e temáticos para oferecer para a comunidade. Esse ano a gente está estreando esse roteiro que é Mulheres no Parlamento. Eu também achei incrível, representa muito a mulher, o orgulho que ela tem, os direitos que ela tem, fala das leis que ela tem hoje em dia, que antigamente não tinha. E isso traz assim, um orgulho, assim como mulher, um orgulho principalmente de empoderamento da nossa participação na política e na história do Brasil. A visita especial Mulheres no Parlamento vai ser oferecida toda semana. O agendamento pode ser feito pelo e-mail visite@senado.leg.br. As datas e horários da visitação vão ser divulgados. Maio é o mês de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes no trânsito.
O movimento, chamado Maio Amarelo, acontece este ano no mesmo período de uma disputa judicial sobre a permanência de radares nas estradas. Veja na coluna Salão Nobre com a jornalista Glauciene Lara. O Brasil é o 5º país em número de mortes no trânsito. São 35 mil por ano, número equivalente ao da guerra da Síria. Essa violência custa 2,3% das riquezas produzidas no país, quase 150 bilhões de reais. É por esse motivo que o senador Fabiano Contarato disse ao Salão Nobre que está preocupado com a decisão do governo federal de suspender a contratação de 8 mil novos radares nas rodovias federais e rever os contratos vigentes. Parece que está havendo uma inversão de valor. Não é uma indústria de multa se você parar para analisar e entender que se o motorista cumprir com as regras de circulação dentro do sistema viário, ele não vai ser multado. Só o ano passado, mais de 11 milhões de motoristas foram flagrados por excesso de velocidade por sistema de radar. Contarato, que foi delegado de delitos de trânsito por 10 anos e diretor-geral do Detran do Espírito Santo, é autor de uma ação popular que defende os radares. Essa ação já obteve a primeira vitória. A juíza federal Diana Vanderlei, de Brasília, em decisão provisória, proibiu o governo de retirar radares das estradas e pediu estudos técnicos que comprovem que os radares sejam desnecessários. Ainda cabe recurso da decisão, mas o estudo técnico do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, já foi entregue à juíza. O parecer do DENIT é que, além de necessários, os radares precisam ser ampliados dos atuais 265 aparelhos para 4 mil nas rodovias federais. Um projeto que legaliza os jogos de azar tramita no Senado Federal. O autor, senador Ciro Nogueira, argumenta que o Brasil é o país onde mais são feitas apostas ilegais. O parlamentar conversou com a jornalista Renata de Paula sobre o assunto. Olá! Jogos de azar foram proibidos no Brasil em 1946. Desde 2014, tramita no Senado o projeto que pode autorizar o funcionamento de cassinos, jogo do bicho, bingo e outras modalidades. Nós vamos conversar sobre o assunto com o autor do projeto, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Seja bem-vindo, senador. Eu que agradeço. Senador, por que o senhor defende a legalização dos jogos de azar? Primeiro, por até um contrassenso, eu não tenho a menor atração por questão de jogos. Não jogo, não tenho. Até se nós tivéssemos a opção de não ter jogo, eu acredito até que era o melhor. Mas nós não temos essa opção. Hoje, o Brasil é um dos países que mais se aposta no mundo. Né? E tudo, clandestinamente. Tudo de forma ilegal. A sociedade que poderia estar recebendo os frutos do lado bom do jogo, que é justamente a questão de emprego e renda, a questão dos impostos, do que eles podem gerar, né, para a economia, a sociedade não recebe, porque hoje quem se beneficia do jogo no Brasil são as pessoas que atuam na marginalidade, são pessoas que sonegam impostos, que pagam a proteção policial. Então, nós temos um dos países que mais se joga no mundo e a população não recebe os benefícios do jogo como deveria acontecer. Senador, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ele já disse que cassinos integrados a resorts são uma discussão inevitável, não que vão acontecer, mas que o debate precisa ser feito. Qual que é a avaliação do senhor? Olha, eu sou favorável que se legalize tudo que existe de jogo, que esteja em funcionamento, para que as pessoas passem a se legalizar e pagar os impostos. Né? Eu tenho uma preocupação, no que diz respeito a um absurdo que acontece aqui no país, que é a aposta online. A aposta online, a pessoa pega, coloca no cartão de crédito e aposta em jogo. Hoje, para você ter uma ideia, no Nordeste acabou praticamente o jogo do bicho, porque os bicheiros do jogo do bicho partiram para a aposta online, que é a aposta esportiva. Então, dia de quarta-feira, dia de sábado e domingo, são dias do futebol na TV, fica a fila de apostadores nas bancas que antigamente era o jogo do bicho, fazendo aposta online. A pessoa vai lá, eles descarregam isso em sites fora do país, que
acabam levando toda essa renda para fora do Brasil. Além disso aí, que é uma preocupação que eu tenho, é a fraude, porque em todo o país do mundo civilizado, existem agências para regulamentar e fiscalizar, principalmente na aposta esportiva, para coibir que se fabriquem resultados. Então, outro dia foi preso uma quadrilha em São Paulo, com um apostador na China, fraudando jogos da terceira divisão no Brasil. Então, isso é um absurdo. Eu procurei, ainda no governo anterior, que é uma forma de eliminar isso, para proibir isso, era bloquear os cartões de crédito nacionais, que aí acaba, não tem o jogo. O Ministério da Fazenda não tem o menor interesse em fazer isso, por quê? Porque estão arrecadando no IOF. Então, quando você aposta o cartão, então é uma fábula que está se arrecadando em IOF, que é justo, mas nós poderíamos arrecadando muito mais com isso, as pessoas pagando imposto de renda, as empresas serem nacionais que iriam controlar esses jogos. Então, são situações absurdas que nós vemos no país. O Brasil tem um absurdo. Ele proíbe o jogo e permite a propaganda. Então, você vê aqui toda hora sites, você vai lá nos estádios de futebol, está lá site de apostas, as pessoas apostando fora do Brasil. Então, isso é um contrassenso que nós convivemos. Você vai em toda esquina, tem apostador de jogo do bicho, toda hora se estoura loja de caça-níquel, loja de bingos, e todos lesando a população. Tem um levantamento do Instituto Jogo Legal que eles calculam que 12 bilhões de reais sejam movimentados pelo jogo do bicho anualmente. E no total, os jogos de azar na clandestinidade no Brasil movimentariam cerca de 20 bilhões de reais, senador. Qual a expectativa de arrecadação se isso fosse para a legalidade? Você acha certo o Brasil ter mais caça-níquel funcionando do que nos Estados Unidos? E tem, lesando a população, que enquanto um caça-níquel nos Estados Unidos devolve 95% do que é apostado, aqui é o contrário. A maioria são máquinas viciadas, lesando a população de baixa renda. Tem que se fiscalizar isso. E hoje só se beneficia quem os caça-níqueis estão funcionando, não é à toa. Com certeza está tendo proteção policial nisso aí, está se liberando, está tendo corrupção. Então, o que nós temos que ter é a consciência que não tem como evitar jogos. Porque o Brasil hoje é o único país de dimensão no mundo que não regulamentou o jogo. Não existe. Existiu o Japão, que está terminando agora de regulamentar, e o Brasil. Então, outra estimativa, só para colocar em números, né? Dos 193 membros da ONU, 37 proíbem o jogo. Né? No G20, além do Brasil, só as Filipinas e a Arábia Saudita, por motivos religiosos. Caráter religioso. Eu estou falando do mundo que não tem a questão de ter a religião do muçulmano, né? Todos já regulamentaram. Não existe nenhum lugar que não regulamentou. Então, lógico que por conta de religião, que não é o nosso caso, nos países de origem muçulmana não tem, mas fora já se regulamentou. O último era o Japão, estava terminando de regulamentar. Senador, a gente recebeu uma pergunta pelas redes sociais do Lucas Lima. Com a liberação dos jogos, em qual área será investida a tributação? Eu defendo hoje, por conta da nossa Constituição, tudo tem que ir para a seguridade. Eu defendo que, como é um recurso novo, isso vai tudo para a segurança pública. Porque hoje no Brasil nós temos um problema seríssimo de questão de fonte de renda para a segurança. Nós temos um fundo para a educação, um fundo para a saúde, e não tem um fundo da segurança. E basicamente, eu sei que se procura, nós temos aqui em discussão o projeto do ministro Moro, o problema do Brasil, no fundo, não é legislação, é dinheiro para se combater, para melhorar a salário de policial, para melhorar equipamentos, investir em inteligência, e isso precisa de recursos. Por isso nós temos uma fonte de recursos fantástica, que já está sendo, as pessoas estão jogando, estão apostando, e a população não recebe esses benefícios através dos seus impostos. Senador, quais empresas trabalhariam com jogos de azar no Brasil? Seriam empresas internacionais, grandes cassinos, pequenas empresas? Eu defendo que o jogo de azar hoje fosse a Caixa Econômica que tivesse o monopólio no primeiro momento. É o que está previsto no projeto, né? No primeiro momento, a Caixa Econômica construiria uma empresa que pode ter certeza que com 5, 10 anos, essa empresa vai ser vendida por um valor maior do que a própria Caixa Econômica. Que aí sim, você abre o mercado, coloca em bolsa. O Brasil tem como arrecadar uma fábula, até incalculável, não tem nem como calcular quanto é que vai valer essa empresa, se ela tiver o monopólio.
Eu acho que aí a população vai sair ganhando e é muito melhor do que você abrir licenças aqui no Brasil para diversas empresas de fora virem que nós não vamos arrecadar tanto. Agora, se nós tivermos aqui um controle, montar uma agência séria para fiscalizar a aposta esportiva e a Caixa Econômica tiver o controle no primeiro momento, para depois sim ela ser vendida, eu acho que o país ia arrecadar uma fábula de dinheiro para a nossa segurança pública. Senador, em relação à fiscalização, ano passado, em entrevista à TV Senado, o então presidente do COAF, Antônio Carlos Ferreira de Souza, disse que não havia no Brasil nenhuma instituição capaz de fiscalizar essa nova atividade econômica, né? Como o projeto enfrenta essa questão? Olha, se não tivesse capacidade de fiscalizar, não existia no mundo, né? Eu não vejo. Teria que ser criada uma instituição ou o senhor discorda? Não, tem que ser criada uma instituição, uma agência para fiscalizar. E uma agência bancada pelo próprio jogo, como é nos Estados Unidos e em outros países. Vou dar um exemplo. Um investidor nos Estados Unidos, e eu procurei lá, eu estive em Las Vegas conversando com a agência de jogos, praticamente não existe nenhum tipo de desvio de conduta lá, porque a pessoa não vai investir 5 bilhões de dólares em um cassino para corromper um fiscal, porque se ela corromper um fiscal ou deixar de pagar um imposto, ela perde o investimento como um todo, perde a licença. Então isso praticamente não existe lá. Essas são empresas que são listadas em bolsas, têm compliance, então não existe corrupção nessa área lá. Existe uma ideia que o jogo ainda é aquela história do Bugsy, né, quem criou, do gangster. Não existe mais isso. São empresas listadas em bolsas com compliance, são investimentos de bilhões de reais. Então, são situações... E empresários estrangeiros já demonstraram interesse na abertura de cassinos no Brasil, né? Muitos empresários. Uma expectativa de geração de emprego, senador? São milhares de empregos que nenhum setor na economia do nosso país hoje tem capacidade de gerar tanto emprego e renda como se regulamentasse uma atividade que já existe no país, que já existe, só se regulamentar. E em relação aos problemas sociais e de saúde pública, né, que são provocados nos arredores de áreas nas quais são permitidas, né, os jogos de azar, como que o senhor vê como é possível enfrentar essa questão? A minha maior preocupação é a questão do vício, né? Hoje, em torno de 1 a 2% da população que joga, ela se torna viciada. Só que isso já existe no nosso país e ninguém trata. Então, por exemplo, as pessoas que são viciadas são tratadas pela própria arrecadação do jogo. No caso de recuperação. No caso de aprovação do projeto. Da aprovação do projeto. Então tem que ter recursos para recuperar os viciados, de serem proibidos de frequentar os cassinos. Tem que ter tudo isso. Coisa que não existe hoje. As pessoas hoje estão indo nos cassinos clandestinos, nos bingos clandestinos, se viciando e ninguém trata. Fica como se isso não existisse, uma situação que já existe no nosso país. Senadora, a gente recebeu uma outra perguntinha do Rafael Lobato. Alguma região seria mais privilegiada para receber esses jogos de azar ou seria para o Brasil inteiro? Porque as áreas de interesse turístico, por exemplo, elas teriam algum favorecimento em relação às outras áreas? Olha, eu sou um dos estados que mais necessitam de investimento, tem um potencial turístico, nosso litoral, que é lá no Nordeste, nosso Piauí. O ideal para mim era, lógico, que essas regiões mais pobres fossem beneficiadas. Mas nós vivemos num Congresso que tem uma representação do país inteiro. Eu não vejo condições do Congresso aprovar apenas isso para uma região. Porque as pessoas de São Paulo não vão aprovar isso só para o Nordeste, as pessoas do Nordeste vão aprovar isso para o Norte. Ou nós liberamos isso para todo o país, tá certo? Ou não tem votos suficientes para ser aprovado. Eu defenderia, eu gostaria muito que houvesse só lá no Piauí ou em determinadas regiões, mas isso não tem condições de ser aprovado aqui no Congresso. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, sobre o projeto que regulamenta os jogos de azar. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.